Bom dia novamente. Ouvi assim um ruído estranho, não sei se foi algum dos irmãos a dizer bom dia numa língua nova. Muito bem-vindos. Nós temos aqui algumas visitas já connosco. Bem-vindos à Igreja Adventista em Aveiro. É muito bom que tenham escolhido este belo dia solarengo de sábado para estar aqui connosco. Apesar de estar um dia de sol, uma temperatura bastante agradável, é um dia que nós selecionamos para estar junto a Deus, um dia selecionado para Deus. Iremos, entretanto, fazer um pouco mais de pausa, mas enquanto o meu colega não chega, nós vamos andando com a lição. Vamos recapitular a lição número quê? 12. Eu pedia, por favor, alguém que pudesse trazer um micro cá abaixo, por favor, para quem quiser intervir, podermos todos ouvirmos e as pessoas que também estão lá em casa também poderem, assim, dessa forma, ouvir. Não sei se a equipa técnica consegue ter um microfone disponível cá em baixo, por favor. Ok, nós vamos então andando. A lição número 12 fala sobre o selo de Deus e a marca da besta. São temas que, por vezes, nós temos algumas dificuldades, temos algum temor, por vezes nós conversarmos entre nós e, em especial, com quem não é adventista ou quem não tem as mesmas crenças, os mesmos fundamentos que nós temos, os mesmos conhecimentos, em que são temas que não são assim tão fáceis de nós podermos desenvolver. Mas nós vamos ver, com a recapitulação desta lição, que são temas que no essencial são fáceis de explicar em 4 ou 5 tópicos. E aqui há algumas passagens na Bíblia, não são assim tantas, que acho que são fáceis de nós podermos decorar. E aqui há alguns números, 1260, e aqui há alguns números que são relativamente fáceis de nós podermos decorar, não é preciso sabermos no essencial tudo, mas há aqui alguns pontos que são relativamente fáceis, mesmo para quem tem alguns problemas de memória. Acho que nós todos conseguimos chegar ao fim com estes números minimamente na cabeça. O selo da besta, nós já estudámos a primeira parte, hoje vamos avançar para a segunda parte. Vamos avançar para a segunda parte. Começa aqui por nos dizer 2 histórias, mas há muitas mais histórias ao longo da história de cristãos que perseguem quê? Cristãos. Porque o que é mais triste nesta que a história nos tem ensinado é que são cristãos a perseguir cristãos. Temos aqui nos Alpes da Itália, no norte da Itália, em 1488, que os valdenses foram perseguidos. Do que os valdenses. Os valdenses. Nós vamos falar aqui de alguns grupos, de algumas denominações, mas, por favor, não vamos falar nem mal, nem atacar, nem defender, não é essa a nossa intenção. Vamos apenas e só resumirmos a factos históricos, nada mais do que isso. Ok? Por isso acho que é um ponto prévio que nós iremos mesmo falar. Vamos referir-nos a factos e a dados históricos. Não vamos entrar aqui nem entrar em
em ofensas, nem ataques pessoais, não é essa. A nossa intenção nunca há de ser apenas e só factos históricos. Mas estes nossos irmãos cristãos foram atacados pela Igreja Romana por causa da sua fé em 1488. Foram dizimados. Há uns tempos, cerca de 200 anos mais tarde, em 1655, o Duque de Saboia, 8.000 homens, e disse: estou com as minhas tropas em andamento, se vocês conseguirem abrigar as minhas tropas dentro aí das vossas aldeias, por favor, abriguem as minhas tropas que estão de passagem. Mas na realidade era uma armadilha. Eles queriam estar dentro da casa das pessoas e às 4 horas da manhã eles atacaram e assassinaram brutalmente 4.000 pessoas. Mas esta história repete-se. Hoje em dia ainda se repete. Ou seja, nós temos muitas histórias, podemos ter outras personagens, outras pessoas, mas infelizmente Satanás continua a operar de uma maneira que é a maneira de Satanás. É demonstrar o seu caráter, porque Satanás é assim, não muda ao longo dos anos. E tens toda a razão. Eu pedia só para diminuir o meu ganho um bocadinho, por favor, para não fazer feedback. E aquilo que nós vemos ao longo desta lição e na continuidade do que já vem da lição de trás, que esta é uma parte 2, e com toda a razão já apresentaste, e o culminar da estratégia de Satanás, mas voltando um pouquinho atrás, tens toda a razão em demonstrar e apresentar que muitas das pessoas envolvidas neste processo não têm noção da estrutura que estava por trás e muitas das vezes convencidas que estavam a fazer um grande trabalho, e aqui temos o trabalho como também Saulo achava que estava a fazer um grande trabalho quando no primeiro século perseguia os cristãos, com todo este fulgor, vigor, empenho, etc., ao longo de todas as épocas, é este mesmo empenho e dedicação que tem existido para que exista esta contenda e esta perseguição daquilo que parece estranho ou que parece estar a prejudicar. Na lição de domingo temos a questão aqui da ferida mortal, e uma vez que tu estavas a falar de alguns números que são importantes, temos aqui 2, 3, 4 textos que apresentam exatamente o mesmo tempo profético. Em Apocalipse 13:5 são os 42 anos, em 12:6 os 1260 dias. 42 meses. 42 meses, tens toda a razão. Os 1260 dias. Em 12:14 temos tempos e metade de um tempo. Este, se calhar, o momento, ou digamos, aquele que suscita alguma curiosidade. E já agora eu perguntava aí se alguém na sala bastava que me levantasse o dedo para me dizer a que é que corresponde um tempo, ok? Não sei se alguém se preocupou em fazer essas contas para me dizer hoje a que é que corresponde um tempo. Alguém sabe? Era o antigo ano histórico, e tendem atenção que o antigo ano eram 360 dias. Então, um tempo, para não fazer confusão com a parte profética da associação dia-ano, é dado o tempo como um ciclo de 360 dias ou 360 anos. Então, um tempo, 360 anos, tempos que são 2, 720 anos, e metade de um tempo, 180 anos. Deixo agora, não vamos abordar esta questão hoje, mas deixo agora, e se vocês abordarem um pouquinho a historicidade do grande conflito, vejam o que é que mais ou menos acontece em 898, em 1618, porque já sabemos o que é que aconteceu em 538 e 1798. Isso, é claro, está aqui precisamente na lição de hoje. Mas vejam o que é que aconteceu naquelas duas datas para que a profecia faça mesmo essa referência, porque é extremamente interessante. Por isso, nós vemos que estes 42 meses, como cada dia é um ano,
como diria um ex-ministro, basta fazer as contas, não é? Por isso, nós vemos 1260 dias ou anos, 1260. E quando é que esse tempo começa a contar? Esse tempo começa a contar porque houve aqui um espaço em que o imperador Constantino, que ao legalizar o cristianismo por todo o Império, passou a sua capital em 330 para Bizâncio. Ao passar a sua capital para Bizâncio, deixou Roma. E nós sabemos que dentro de Roma, cidade de Roma, para quem já teve o privilégio de ir a Roma, dentro de Roma existe uma outra cidade, ou cidade-estado, chamada Vaticano. Roma, até há cerca de 120 e poucos anos, Itália, perdão, eram cidades-estado. Okay? Tinham um governador, eram pequenos estados, pequenos países que se uniram há relativamente pouco tempo e que neste momento é um país chamado Itália. Mas aquele país que parece uma bota, Itália, não é? Parece uma bota a dar um pontapé na Sicília, como nós na Europa costumamos designar, ok? Eram cidades-estado. E dentro de Roma tem um pequeno riozinho e uma ponte que vai dar à cidade do Vaticano. E, ao mudar a capital de Roma para outro local, ficou aquele espaço vazio. Aquele espaço de poder ficou vazio. E, ao ficar vazio, alguém se aproveitou e ocupou também aquele espaço. E diz-nos aqui, a meio da lição de domingo, que a Igreja medieval exerceu a sua grande influência. Eu começo um pouco mais atrás. Tornou-se não só um poderoso líder religioso, porque o Papa preencheu este vazio, mas também uma força política a ter em conta na Europa. No ano 538, já da nossa era, depois de Cristo, Justiniano, o imperador romano, oficialmente outorgou ao bispo de Roma o papel de defensor da fé. A Igreja medieval exerceu sua influência entre o ano de 538 até 1798. O que é que aconteceu em 1798? Microfone. O que é que aconteceu em 1798? No mínimo estas duas datas vamos ter que saber minimamente o que é que se passou. O que é que aconteceu em 1798? Lição de domingo cá para fundo. Passou-se o quê? Paula. Acabou por ser preso e, portanto, o papado caiu. Exatamente. O Papa foi preso por um general chamado Berthier, que era um general do Napoleão. Okay? Foi preso. Interessante, entre 538 e 1798, que era quando este poder estaria no poder, são 1260 anos. Por isso, a profecia cumpriu-se. 1260 anos, que aquela ponta pequena iria reinar, foi-lhe dada uma boca, etc. Mas aqui mais para a frente já vamos ver um pouco mais. Ok? 1260 anos. E a questão que nós podemos ver aqui, que podemos fazer a mais perfeita análise, é a chamada de atenção que temos no último parágrafo de domingo, que chama precisamente a atenção que aquilo que à partida seria uma ferida mortal sarou, e não só se sarou, como se tornou algo de espetacular para o mundo inteiro. E esta é a chamada de atenção, algo que já está afirmado em termos proféticos muitos milhares de anos antes. Ok? Já com o profeta Daniel, isto aconteceu, é reforçado, e nós estamos a ver ao longo da lição, é reforçado pelo apóstolo João quando escreve o Apocalipse,
E o apóstolo Paulo menciona também em 2 Tessalonicenses precisamente este aspecto. Talvez fosse interessante alguém poder, por favor, abrir a Bíblia e que pudesse ler Apocalipse 13, 12. É um bocadinho depois desta passagem que aqui está projetada. Quem é que pode ler, por favor, Apocalipse 13, 12? Em que vemos quando este Papa, Pio VI, foi preso pelo general Berthier, que pertencia às tropas de Napoleão Bonaparte, que conquistou grande parte da Europa. Aqui à frente, por favor. Mais. Força. Apocalipse 13, 12, em que vemos que este poder foi atacado. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Cuja ferida mortal foi curada. Apesar do seu líder ter sido preso, este poder terminou, apesar do Papa Pio VI ter sido preso, este poder terminou, esta ferida mortal foi mesmo mortal ou não? Não. Sem querer estar com grandes comparações, nós vemos a enorme agitação que neste momento o nosso país está a atravessar por uma visita de alguém que vem em agosto. A agitação, tudo se passa, investimentos megalómanos, a polícia está parada porque vem uma pessoa, o país para porque em agosto vem alguém. É porque a ferida mortal não foi mortal, ou seja, mais uma vez a profecia está a ser comprovada. Ou seja, esta ponta pequena continua a crescer e cada vez a ficar cada vez mais visível, mais forte, cada vez mais e mais presente por todo o mundo. Não é só na Europa, nós vemos cada vez mais por todo o mundo esta ferida não foi nem muito longe de ser mortal. Então, mas esta estrutura, e na lição de segunda-feira fala-nos de um pouco da influência que Satanás coloca e fala-nos do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se levanta contra Deus, ostentando-se como Deus. E aqui temos a imagem em dois momentos. O próprio Satanás intitulado como o filho da perdição e depois a estrutura que ele acompanha como o filho da perdição também. E o próprio apóstolo Paulo adverte a comunidade cristã de que haveria um afastamento da verdade de Deus. E esse afastamento não é um simples desvio, mas é entrar em completa oposição com aquilo que a verdade de Deus quer apresentar. E aquilo que percebemos ao longo da lição, e o comentário bíblico faz aqui precisamente uma referência, uma comparação entre a profecia de Daniel do poder blasfemo que sucede à Roma pagã e a descrição gráfica de João da besta semelhante ao leopardo, revelam muitas semelhanças entre as três descrições, o chifre pequeno, a besta e o filho da perdição. Isto leva-nos à conclusão que Daniel, João e Paulo estão os dois a falar e a fazer a descrição deste mesmo movimento, desta mesma entidade que é capacitada ou que é apoiada pelo próprio Satanás como um desafio ao verdadeiro Deus. E a lição continua a demonstrar-nos como é que essa estratégia vai entrar em funcionamento. Sim, mas, mais uma vez, quem é que está por trás da apostasia? É Satanás. Quem está sempre por trás da apostasia é Satanás. Não é um homem, mas é sempre Satanás. Por isso, nós vemos no grande conflito e vemos ao longo dos tempos, Satanás é quem está sempre por trás da apostasia. É sempre um plano que Satanás vai jogando e tem, tem vários peões que ele vai jogando ao longo dos tempos, mas é sempre um plano para
acima de tudo, dizer que eu é que mereço adoração, eu é que mereço estar ali, e toda a adoração não é no sábado, é no dia tal, não é aquela pessoa, é a minha, etc. Por isso, todo o poder e a glória Satanás quer para ele sempre. E por isso, todo o plano é destruir a família, é destruir a igreja, é destruir o sábado, é destruir Deus, é destruir tudo. Porquê? Porque ele quer toda a adoração e toda a glória para ele. E tudo isto, e a lição aponta-nos várias vezes nesse sentido, porque ele quer cada vez mais isto. A lição também nos aponta para algo que é bastante interessante e que nós, como mundo, estamos cada vez a atravessar mais, que são momentos de instabilidade. E quando há momentos de instabilidade é quando entra o quê? Quando há momentos de instabilidade numa sociedade, no mundo, etc., é quando entra o quê? Um salvador que é um tirano. Ao longo da história nós temos visto isto. Há uma crise económica, há uma crise moral, há uma crise, independentemente do que seja, depois o que vai dar é alguém que se intitula como um salvador que rapidamente vira um tirano. Nós vemos hoje em dia aparecerem projetos políticos que há 5, 10 anos atrás não existiam e hoje em dia existem, ganham força, ganham expressão, cada vez mais popularidade e nós sabemos onde é que aquilo vai dar. Porque nós vemos noutros países, há séculos atrás, ou nós vemos e aproveitam-se desta instabilidade. É normal que o mundo viva em instabilidade? A instabilidade vai parar. Não. Nós vamos para melhor. Vamos para melhor? Em primeiro lugar, não. E em segundo lugar, sim. Até Jesus voltar, não. Não. Só depois de Jesus voltar, sim. Aí sim, vamos para melhor. Mas até lá, vamos descer de uma escada. É sempre a descer escada, sempre. E aí vão aparecer os salvadores, até alguns partidos políticos andam ali com um nome muito parecido, com Exército da Salvação e outras coisas por aí fora, mas isto é perfeitamente normal. E aqui a chamada de atenção, que é o concluir da lição de segunda-feira, é que este sistema enganou milhões. Embora enganadas essas pessoas, elas continuam a ser filhas de Deus. Continuam a ser amadas por Deus. E é aquilo que nós temos que ter em consideração. Apesar de muitas pessoas poderem ter sido enganadas, elas são filhas de Deus e devem ser tratadas como tal. Amadas, respeitadas, para que possam sentir que o seu coração tenha a oportunidade de se poder arrepender. E essa é a chamada de atenção que pode diferenciar aqueles que adoram o verdadeiro Deus do resto. Porque os outros irão perseguir exatamente pessoas. Pessoas. Aquilo que nós estamos a chamar a atenção é que existe uma entidade que enganou pessoas e que essas pessoas, todas elas, devem ter a oportunidade de poder chegar ao arrependimento e todas elas devem ter a oportunidade de se poderem converter e não de serem destruídas imediatamente por falta de uma opção. Porque essa é a estratégia de Satanás que é apresentada na lição de terça-feira, que nos faz precisamente referência aos 10 chifres, que são 10 reis, que não têm reino, mas que recebem a autoridade durante 1 hora. Quanto é que é 1 hora? Em termos proféticos? Se um dia é um ano, basta fazer as contas. 15 dias. Ok? Mas estas pessoas que recebem este poder, que não são reis de um país, são responsáveis por algo, apenas têm o desejo de transferir esse seu poder para a besta. E o aspecto que aqui é referente
e que é interessante perceber, e aqui este prazo de 15 dias é algo que não é um enorme tempo, mas é o suficiente para perceber que essas pessoas, com o nível de responsabilidade que têm, é-lhes conferido esse mesmo poder, que não era deles, mas aqueles que eles fazem de imediato, no espaço de 2 semanas, prescindem e transferem. E esse é o aspecto que é importante nós termos em consideração, é que os poderes políticos têm um mesmo intento. Dão o poder à besta. Em segundo lugar, este conglomerado do erro faz guerra a Jesus, o Cordeiro. E aqui é o aspecto que temos que ter em consideração. A guerra é feita diretamente com Jesus. É claro que todos aqueles que seguem a Jesus no meio do processo irão ser visados, mas é a guerra da besta com Jesus. Mas, finalmente, o terceiro aspecto é que, no final, não é esta besta que ganha, apesar de ter aliado a si muita gente, muito poder. Não são eles que vão ganhar esta batalha, mas é sim Jesus. Sim. E aqui, esta foi a estrutura que foi adotada, em primeiro lugar, quando os povos germânicos começaram a invadir a zona de Itália e do Império Romano. Foi a estratégia, que foi encontrada, que foi Constantino queria unir o Império. Ele percebeu que fazer a perseguição dos cristãos não estava a surtir o efeito necessário. Então, houve aqui a união da utilidade de 2 fatores. Ele torna-se cristão, deixa de perseguir a Igreja, e a Igreja ganha o Imperador, que pode proteger, pode ser protegida pelo próprio Estado. É um 2 em 1, e a perigosidade que o Carlos já fez a referência há pouco, que é o que acontece aqui neste momento, tem vindo a acontecer ao longo da história várias vezes, em vários episódios, que é em momento de instabilidade, há um reforço da política na vertente espiritual e um reforço da espiritualidade na política, para que dessa forma a imagem de soberania com equidade e ética, supostamente, eu estou aqui a dizer imagem de, não estou a dizer que ela acontece na realidade, deu uma ideia de que existe efetivamente ali alguém que pode tomar as rédeas da nação e pode levar à condução das decisões políticas que são necessárias e a aceitação assim que propostas. Aconteceu no tempo de Constantino, depois quando o imperador Justiniano sai, vemos este aproveitamento do espaço que fica livre na Roma Antiga, e se nós vermos os vários capítulos do grande conflito, nós vamos perceber que em vários momentos da história esta mesma estratégia volta a acontecer e somos avisados que vai voltar ainda a acontecer mais uma vez. É. Na lição de... Entretanto, se alguém quiser intervir, esteja perfeitamente à vontade. Okay? Estarem aqui 2 à frente, estão mais 150, 200 para participar. Isto não é uma lição a 2. Na lição de quarta-feira, vemos a marca da besta. É um tema que é muitas vezes discutido, falado, há muitas versões, há muitas aversões também, e há muitas formas que por vezes, quem não tem tanto conhecimento pode dar a entender algo diferente. A marca da besta, como vem referido em Apocalipse 14, é referenciada em 2 pontos no corpo. A da besta. Ou num. É num ou 2? Na mão e na testa. Este é o ponto prévio. Mas os cristãos também têm uma marca. Os cristãos têm uma marca, que é
na testa. Ok? A lição é de quinta-feira, que aponta-nos também isto. Ok? Por isso, a lição de quarta-feira, a marca da besta, testa e mão. Porquê testa e mão? Mas já começámos a cortar um bocadinho de caminho, que já não falta muito tempo. Porquê testa e mão? Temos aqui uma mão com uma testa, não é? Está a pensar é porque tem uma testa. E enquanto chega lá, eu faço só a pergunta. Quem leu Deuteronômio 6:8 e 11:18, que estava entre parênteses nesta questão? Às vezes temos aquilo entre parênteses e, está entre parênteses, não é para ler. Força. Ora, força aí. Microfone, por favor. A mão porque simboliza o trabalho e na testa porque é o caráter. Deuteronômio, nestes 2 versículos, obrigado, Obrigado. faz precisamente referência, e é a forma espetacular como é feita aqui a referência, que em Deuteronômio, nestes 2 versículos, diz: coloca um sinal na tua mão e te lembre aquilo que colocarás como frontal. Ok? A mão, como a simbologia das ações e dos gestos, Fazer. quer eu concorde, quer não, e é aqui o aspecto, porque na cabeça, na testa, eu tomo a decisão assumida. O sinal da besta na mão é que, ainda que eu concorde ou não, sinto-me condicionado a agir. E esta é a diferença. E aquilo que Deus nos pede é que seja uma decisão de cima, porque em Deuteronômio, quando faz referência, é que o sinal da tua mão te lembre aquilo que tu tens como responsabilidade e assumida e observação dos mandamentos. E esse é o aspecto que é aquilo que é referido em vários sítios como o culto racional. Adora, pensando, estudando e tomando uma decisão fundamentada, não levado pelas massas, pelas imposições dos outros, por aquilo que os outros dizem que é a verdade. Estuda por ti, faz o teu compromisso com Deus e age em conformidade com isso. É no fundo, e é aqui, precisamente nesta questão, que entre esta marca da besta, e porque temos pouco tempo, e o texto do sábado na lição de quinta-feira, que nós vemos porque que o foco, o quarto mandamento, está colocado em causa. Qual é a diferença do quarto mandamento para com os outros 9? É o dia em si, é a recordação de Deus como único Deus, como nosso Criador, como nosso Redentor, e ainda assim, se me permitirem, não está na lição, mas nós já falámos isto várias vezes na Igreja, porque falamos hoje em dia muito do direito das mulheres, do direito dos animais, do direito dos imigrantes, das populações desfavorecidas, etc, etc. E este quarto mandamento fala acerca disso. Porque quando tu descansares, descansas tu, o teu filho, a tua filha, a tua serva, o teu servo, o teu estrangeiro, o teu animal que está dentro das tuas portas. Quando tu te recordares que Deus é o teu Criador, o teu Redentor, então, quando tu estiveres a adorar a Deus, todos os que estiverem perto de ti vão adorar contigo. E assim seria dado o contributo necessário, que era aquilo que Deus pretendeu quando disse a Abraão: em ti serão. Então, também o estrangeiro, também as pessoas desfavorecidas que ali poderiam estar. Temos ali uma intervenção. Rapidinho, Isaac. Microfone cá em baixo, por favor. Só queria salientar um ponto, que a questão mesmo da adoração, e muitas vezes nós pensamos ou ficamos numa dúvida, até que ponto realmente será considerado novamente o poder. Se nós fizermos uma analogia agora, se tivermos 4 pessoas governantes de diversas terras ou diversos países, é muito provavelmente que eles podem não se unir em pensamento, mas nós podemos encontrar os 4 dirigentes numa igreja.
Podemos ver 4 governadores ou governantes políticos, de 4 partidos políticos. Têm várias opiniões, várias ideologias. Os 4 partidos podem não se unir, mas podemos ver os 4 dirigentes numa igreja. O que é que isso quer dizer? Que no final dos tempos, quando for necessário a unificação na questão do quesito, até que o poder político seja cedido ao poder religioso, é nesta vertente, porque o mediador suficiente e que poderia ser capaz de unir várias nações não viria de uma política, porque todo mundo, toda religião alberga várias nacionalidades. Estamos aqui hoje com angolanos, nigerianos, moçambicanos, portugueses, brasileiros. É na igreja onde todo mundo se pode unir e dificilmente há difusão de pensamentos. É nessa vertente que no final dos tempos, quando falamos do selo, porque que a adoração é muito importante a focalizar pelo sábado e pelo domingo? É que hoje temos muitas igrejas que adoram no domingo e pouquíssimas ou rara no sábado. Ali verá o culminar o porquê que a adoração se torna fulcral. Porque conceder vários pensamentos para adorar no domingo é mais fácil do que mudar todos os domingos para o sábado. Então, no seguimento do que o Isaac está a dizer, tínhamos só em recordação. Quando foi o princípio da decadência da nação de Israel? Quando, como os povos à volta, quis ter um rei. Quando quis misturar a orientação que Deus dava com as decisões humanas. Quando as decisões humanas entram em conflito e em conformidade. E eu achei extraordinário aqui, e porque temos mesmo que terminar, não sei exatamente a que horas, mais 5 minutos, ok? Quando quiseres vai-te posicionando. É extremamente profética a frase dita por Bento XVI, em 2012, no meu dia do aniversário, do meu e do irmão Joaquim Cardoso, que diz: ao defender o domingo, defendemos a liberdade humana. E é verdade. A liberdade humana, que faz escolhas, mas que grande parte das vezes não são as melhores escolhas. Ok? A liberdade humana, que muitas das vezes é precisamente retratada com a escolha que não era a mais acertada. Foi feita uma escolha que não é aquela que Deus nos indicou, que era aquela que era através da qual nós nos poderíamos relacionar com o Criador, o lugar que Satanás procurou usurpar e que, em toda a medida, utilizando 3 entidades, procura substituir. Já agora, nesse dia 6 de junho, para quem não sabe, é o dia de anos de ambos. Estavas a tentar esconder, não é? 6 de junho de 2012, o Papa Bento XVI diz claramente que o domingo deve ser um dia de repouso para toda a gente, para que as pessoas tenham liberdade para estar com a sua família e com Deus. E nós vemos cada vez mais este género de aproximação e este género ao longo do tempo e vamos caminhando cada vez mais nesta direção. Mas nós sabemos que, como a lição de quarta-feira começa, diz: um grupo adora a besta. O outro grupo guarda os mandamentos de Deus, como o Isaac estava ali a referir. Um grupo adora a besta. O outro grupo guarda os mandamentos de Deus. E a fé em Jesus. E a fé em Jesus. É uma questão de nós termos que fazer uma escolha. Ou um ou outro. E nesse sentido, volto a lembrar apenas que, para guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, é necessário o que vem no início do versículo. A paciência, ou a perseverança, como dizem alguns locais, porque aponta exatamente para a aparência de fracasso. Então é necessário ser perseverante e paciente para perceber que no final da batalha, o grupo que parecia que iria ganhar, não ganhou afinal, foi Jesus, que é como diz no final de quinta-feira, Jesus respeita a nossa liberdade de escolha. Ele não nos obriga a nada. Ele convida-nos a deixá-lo moldar a nossa mente por intermédio do Espírito Santo, de maneira que não possamos ser afastados da âncora da nossa fé na Palavra de Deus. Assim compreendemos que os fiéis são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E chamo só a vossa atenção, e todo aquele que aqui está que não compreender aquilo que eu vou dizer agora, pode procurar um qualquer líder na igreja para
para estudar acerca disto. Da mesma maneira que existe Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com o seu trabalho específico em nosso favor, também o adversário tem a besta que subiu do mar, a besta da terra e o espiritismo como também uma trilogia em oposição a Deus. E qualquer um de vocês que não entenda o que é qualquer uma destas questões e a forma como elas mais abertamente ou mais disfarçadamente interferem na nossa vida, poderemos sentar e discutir. Hoje o Amilcar não deixa. A mim ainda deixa, porque eu ainda não falei, estou a brincar. Há aqui uma parte final da lição de sexta-feira que diz aqui uma parte que me parece importante, que é: quando o protestantismo estender a sua mão através do abismo para agarrar a mão do poder romano, ou seja, o protestantismo estender a sua mão para agarrar a mão do poder romano e agarrar também a mão ao espiritismo, e quando a influência desta tripla aliança se manifestar, então podemos saber que chegou o fim, chegou o tempo das operações de Satanás e que o fim está próximo. Por isso, estes três poderes irão se unir e esse tempo já não falta assim tanto como nós, e de repente tudo pode acontecer e tudo pode convergir para esse momento. Depende de nós agora escolhermos de qual dos sinais que nós queremos ter. O sinal da besta ou o sinal de Deus é uma questão pessoal que nós temos que decidir, e estando com Deus, estamos do lugar certo. Obrigado.